Histórias emocionantes começam quase sempre com um silêncio que antecede a tempestade. Imagine um grande auditório envidraçado no coração de uma multinacional. O som abafado dos projetores de ar-condicionado mistura-se ao clique dos saltos sobre o piso de mármore polido. Telas enormes projetam gráficos em azul e branco, enquanto executivos de terno escuro se acomodam em cadeiras ergonômicas, ansiosos pelo início da reunião. A atmosfera é fria, calculada, quase estéril, mas por trás daquela fachada elegante, pulsa a tensão de um campo de batalha invisível, o mundo corporativo, onde status e poder podem ser mais cruéis do que qualquer arena. No centro desse ambiente está ele, um homem cuja postura humilde escondia uma força que ninguém parecia perceber. Seu nome, Samuel Azevedo, um CEO recém-empossado, de pele negra, olhar firme e sorriso contido. Não era apenas um líder, era um sobrevivente de décadas de luta silenciosa contra preconceitos, portas fechadas e olhares atravessados. A cada passo que dava, carregava não apenas sua própria história, mas também o peso simbólico de milhares de outros que jamais chegaram tão longe. O relógio marcava 9h15 quando a reunião de diretoria começou. As luzes diminuíram e o projetor acendeu. O som das teclas ecoava enquanto relatórios eram abertos, planilhas comparadas, e então, em meio ao protocolo, uma voz cortou o ambiente como uma lâmina. Um engenheiro veterano, de fala grossa e olhar cheio de arrogância, levantou-se para questionar o CEO. Sua frase, carregada de desprezo e ironia, não foi apenas uma pergunta técnica. Foi um ataque velado à competência de Samuel. O auditório congelou. O ar pareceu rarefeito. O engenheiro, confiante de sua superioridade, passou a ridicularizar publicamente as decisões estratégicas do novo CEO, expondo dados e fazendo piadas que arrancaram risadas cúmplices de alguns presentes. O som dessas risadas era como punhaladas na pele de Samuel, que permanecia em silêncio, olhos fixos, respiração controlada. A injustiça estava desenhada ali, diante de todos. Um homem negro, CEO, sendo diminuído em plena sala de comando. O que ninguém sabia, o que nem o próprio engenheiro imaginava, é que aquele seria o dia em que sua arrogância custaria caro. O dia em que sua humilhação pública se transformaria em espetáculo contrário. O palco estava montado não apenas para um embate profissional, mas para uma revelação que mudaria o destino da empresa. E a percepção de todos os que presenciaram aquele momento. Antes de revelar o desenrolar dessa cena impactante, quero te convidar a algo especial. Se essa introdução já te deixou indignado e curioso, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário. Você já presenciou uma injustiça que depois foi virada de cabeça para baixo? Essa é a essência das histórias emocionantes que compartilhamos aqui. Fatos que nos fazem refletir sobre dignidade, preconceito, poder e a surpreendente reviravolta da vida. O que aconteceu a seguir não foi apenas uma resposta, foi um golpe de verdade que ecoou como um trovão no silêncio da sala. E você vai descobrir isso agora. Se essa cena já mexeu com você, então não fique apenas assistindo. Faça parte dessa história. Deixe o seu like agora mesmo, porque cada clique seu ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir que a dignidade sempre vence a arrogância. Inscreva-se no canal e junte-se a uma comunidade que não aceita a injustiça como normal. Ative o sininho para estar sempre entre os primeiros a viver histórias emocionantes como esta, que inspiram, revoltam e transformam. E escreva nos comentários. A verdade sempre encontra seu caminho. O seu comentário não é só opinião, é uma bandeira de resistência que fortalece quem está travando batalhas parecidas.
As portas automáticas do 27º andar deslizam com um sussurro metálico e o corredor cheira a café recém-passado misturado ao perfume discreto das flores brancas no arranjo minimalista. O auditório principal ocupa a esquina envidraçada do prédio, com vista para o rio e para um emaranhado de pontes por onde os carros se movem como partículas de luz. Lá dentro, o ar-condicionado mantém a temperatura alguns graus abaixo do confortável. Dá para sentir um leve arrepio assim que se atravessa a soleira. O piso de mármore reflete a luz fria das luminárias embutidas, pontilhando o caminho até o palco, onde um telão de 8 metros exibe a agenda da reunião. Revisão trimestral plus plano estratégico. As cadeiras, de couro escuro, rangem de leve quando executivos mudam de posição, ajustando paletós e puxando discretamente as mangas da camisa. O som ambiente é feito de teclas comprimidas, do vibrar contido de celulares no silencioso, de pigarros educados e tosses tímidas. Uma assistente caminha com passos curtinhos, distribuindo água em garrafas translúcidas, que fazem tec quando tocam o tampo de vidro das mesas auxiliares. No canto esquerdo, 2 impressoras a laser emitem respirações regulares enquanto cospem relatórios encadernados, folhas quentes que sobem em pilhas alinhadas milimetricamente por um estagiário atento. Tudo tem cheiro de rotina polida. Plástico novo, papel recém-impresso, couro, o residual de um desinfetante cítrico usado pouco antes da reunião começar. O engenheiro que dispara a provocação, Davi Noronha, 22 anos de casa, crachá gasto nas bordas, ocupa a 3ª fileira, cadeira da ponta. A postura dele é de quem se sente dono do lugar. Pernas afastadas, braços sobre o encosto, o queixo apontando meio centímetro acima do necessário. Usa um relógio antigo de aço, muito polido, e brinca com o botão do cronógrafo, enquanto espera a sua vez de falar. Os olhos, pequenos e atentos, medem as reações dos colegas como um jogador de pôquer acostumado ao blefe. Quando se levanta, a cadeira range e uma caneta cai no chão. O clac ecoa pelo auditório, denunciando o pequeno tremor que a autoconfiança não consegue esconder completamente. Samuel Azevedo está no centro do palco, à esquerda do telão. Terno antracite, gravata grafite, camisa branca impecável. Um microfone de lapela quase invisível prende no colarinho. 1 segundo de pedestal. Repousa para perguntas. Ao redor dele, 4 diretores. Finanças, operações, produto e jurídico. Cada um tem um tablet aberto no slide 14, onde uma curva azul mostra uma queda abrupta seguida de um platô ascendente. A expressão de Samuel é calma. Respiração curta, mas ritmada, queixo relaxado, olhar que percorre a sala em varreduras circulares, como um farol. As mãos, unidas na altura do abdômen, escondem um pequeno hábito que só quem convive percebe. O polegar esquerdo pressiona o anel simples na mão direita, um giro lento que marca os segundos. No fundo, 2 operadores técnicos controlam o brilho do telão e a entrada de áudio. Um deles cochicha, sobe um ponto no retorno do palco. A luz frontal é fria, acentuando contornos do rosto e projetando sombras nítidas sob o nariz e o queixo de quem fala. Essa nitidez dá ao ambiente uma sensação cirúrgica, quase clínica, como se cada palavra fosse um corte e cada dado, uma lâmina sob um microscópio. Quando Davi abre a fala, a acústica do auditório amplifica sua voz num timbre que parece maior do que ele. Com todo o respeito, presidente, mas... E o mas arranha. É seguido de risos curtos, soprados, o tipo de risada que nasce na garganta e morre nos dentes. Quem ri faz isso olhando para baixo, como se examinasse o próprio relógio. É um riso cúmplice, clandestino. Há também os que não riem, mas endireitam a postura e cruzam os braços, criando um muro invisível de aprovação silenciosa. Outros evitam olhar diretamente para Samuel, como se o contato visual pudesse queimá-los.
As telas secundárias exibem scatterplots, mapas de risco, diagramas de cadeia de suprimentos. Um marcador vermelho destaca falhas críticas, Q2. Davi aponta com o laser, deixando um ponto trêmulo que dança no slide. Esta decisão é de principiante. O laser, como uma mira, repousa na palavra investimento com um brilho quase agressivo. Um diretor limpa a lente dos óculos, o jurídico passa a mão no cabelo, a de operações umedece os lábios e finge anotar. O ar parece mais denso, alguém aumenta um grau o ar-condicionado. A assistente retorna com uma bandeja de copos. Um deles vibra de leve quando Davi enfatiza a sílaba tônica de irresponsável. No lado direito do palco, uma mesa contém caixas de arquivo lacradas com etiquetas brancas. Auditoria, 18 meses. Ninguém ainda sabe que essas caixas terão papel central. O adesivo tem data e assinatura de um escritório externo. Uma câmera de registro interno, discreta, fita preta e lente do tamanho de uma moeda, pisca esparsamente, capturando o que será, mais tarde, o documento vivo de cada gesto, cada palavra, cada riso sufocado. A cidade do lado de fora segue indiferente. Lá dentro, o microcosmo ferve com a etiqueta corporativa que tudo filtra. Tirando as palavras de Davi, nada é dito claramente. Tudo é dito nos interstícios. O suspiro longo de quem discorda e não quer guerra, o sorriso puxado de quem concorda, mas ainda testa os ventos, a caneta que gira entre os dedos, estalando plásticos como pequenos estalos de ansiedade. O cheiro de café esfria, ficando amargo. O relógio faz um tique seco a cada minuto, quase inaudível, mas quem está no palco passa a perceber. Samuel espera. O silêncio dele é uma ferramenta, não um refúgio. A respiração ritmada, a inclinação sutil do corpo, a maneira como o olhar repousa sobre quem fala sem piscar demais. Todos os sinais de quem mede a sala, mapeia os aliados e os espectadores e distingue o equívoco técnico da violência simbólica. Quando ele finalmente ajusta o microfone do pedestal, há um ruído de estática, seguido de um zumbido breve que se dissolve. O gesto é simples, mas produz um efeito, desloca o foco, recentraliza o palco, faz alguns olhares se virarem de Davi para ele. É o primeiro contra-ataque silencioso numa arena em que cada detalhe, uma luz, um cheiro, um ranger de couro, conta a favor ou contra. E é exatamente nesse cenário estéril, brilhante, controlado, que a faísca da arrogância pretende atear fogo à reputação de um homem. O que Davi não percebe é que a sala também guarda evidências, selos, números, assinaturas, prazos, cadeias de e-mails impressas e lacradas. A arquitetura do ambiente é de vidro e mármore, mas a arquitetura da verdade está empilhada, pesada e pronta para descer do canto direito do palco. O auditório respira por um fio, à espera de uma frase que, quando dita, não terá volta. Na coreografia quase militar do mundo corporativo, onde tudo parece ensaiado, Samuel Azevedo destoava de forma sutil. Não era apenas mais um executivo de terno bem cortado. Sua presença carregava uma densidade diferente, quase como se cada gesto fosse resultado de uma batalha silenciosa que ninguém ali conhecia. Seu olhar firme, sempre ligeiramente abaixado quando ouvia alguém falar, transmitia respeito e atenção. Mas quem o observava mais de perto percebia também a resistência de quem aprendeu a suportar o peso do julgamento alheio. Samuel nascera no subúrbio de Belo Horizonte, em uma casa de 2 cômodos onde o teto gotejava nas chuvas de janeiro. Filho de uma costureira e de um pedreiro, cresceu em meio a máquinas de costura, tijolos empilhados e o cheiro constante de feijão no fogão de lenha. Desde pequeno, ouviu que precisaria trabalhar o dobro para ser levado a sério. O mundo não o entregaria nada de graça.
Essa era a herança invisível que seus pais lhe passaram junto com a coragem. Quando ainda criança, enquanto colegas brincavam, ele se apaixonava por desmontar rádios quebrados. A cada parafuso retirado, imaginava como o som podia viajar por fios tão finos. Esse fascínio virou obsessão, estudar. Aos 13 anos, ganhou uma bolsa em um colégio técnico. Era o único negro da turma, o que significava que cada erro seu parecia ser avaliado como a prova de uma incapacidade coletiva. Ele aprendeu cedo a viver com esse fardo, mas nunca o deixou ser corrente. Ao contrário, transformou-o em combustível. Anos depois, conseguiu entrar em engenharia elétrica em uma universidade pública. Os corredores eram frios e cheios de olhares desconfiados. "Você entrou por cota?" ouviu mais vezes do que consegue contar. O que eles não sabiam é que, além da nota brilhante, Samuel trabalhava à noite como garçom para pagar o transporte e enviar parte do dinheiro à mãe. Cada madrugada, servindo mesas, era também uma lição de disciplina e humildade. Na vida adulta, quando finalmente conquistou espaço em multinacionais, Samuel aprendeu outro jogo, o da linguagem cifrada do poder. Aprendeu a falar pausadamente, a esperar os outros terminarem para não ser cortado, a usar ternos discretos para não ser acusado de extravagante. Sua estratégia era simples: deixar que os resultados falassem, e falavam alto. Projetos liderados por ele salvaram fábricas da falência, reverteram prejuízos bilionários, abriram filiais em 3 continentes. Mesmo assim, o estigma nunca o abandonou por completo. A cada sala que entrava, havia sempre alguém que o testava além do normal, que duvidava de sua autoridade antes mesmo de ouvir sua primeira palavra. Isso moldou nele uma espécie de couraça, um silêncio carregado de força. Ele não precisava gritar para ser ouvido, sua paciência se tornara a arma mais afiada. Agora, naquela sala envidraçada, diante de diretores e investidores, Samuel não era apenas um CEO. Era um sobrevivente, um símbolo, uma resposta viva ao preconceito travestido de formalidade. Quando o engenheiro Davi o desafiou publicamente, não estava humilhando apenas um homem. Estava tentando deslegitimar uma trajetória inteira construída contra todas as probabilidades. E ainda assim, Samuel não explodiu. Não rebateu imediatamente. Respirou fundo, girou o anel no dedo e manteve o olhar fixo, como se aguardasse o momento certo de virar o jogo. Era exatamente isso que o diferenciava. A calma de quem já enfrentou inimigos muito maiores que a arrogância de um engenheiro veterano. Esse silêncio, carregado de dignidade, não era passividade. Era a preparação de um contra-ataque que mudaria não só o rumo da reunião, mas a percepção de todos que estavam ali. Porque Samuel sabia: quem grita se perde, mas quem espera o instante exato se torna inesquecível. O instante que separa o respeito da humilhação é tão breve que muitos nem percebem quando acontece. Mas naquela manhã, todos os presentes sentiram. O engenheiro Davi Noronha ajeitou o microfone de pedestal com a segurança de quem acreditava ser intocável. O silêncio caiu como uma cortina e sua voz ecoou com ares de sarcasmo. Com todo respeito, presidente, mas sua decisão compromete a empresa inteira. Qualquer um aqui sabe que é um erro de principiante. O presidente, dito em tom carregado, soou menos como respeito e mais como deboche. As palavras foram acompanhadas por uma risada seca, curta, que parecia ensaiada. Um som que não vinha do humor, mas da ironia. No canto da sala, alguns colegas reprimiram sorrisos desconfortáveis, enquanto outros se permitiram rir, cúmplices. O eco dessas risadas feriu mais do que o comentário em si, porque transformou a sala de reunião em uma arena de julgamento. Samuel Azevedo estava ali, diante de dezenas de executivos, e a sua autoridade acabava de ser colocada em xeque.
Davi, inflamado pela própria ousadia, não parou. Abriu o tablet e projetou gráficos no telão. Com o laser em mãos, destacou quedas financeiras, apontou linhas vermelhas e exagerou correlações para sustentar seu ataque. É inacreditável que uma pessoa na sua posição tenha aprovado uma estratégia dessas. Parece até que não entende o básico de engenharia de custos. O tom paternalista, quase professoral, buscava não apenas questionar, mas rebaixar. Era uma agressão calculada. Tirar de Samuel a legitimidade diante de sua equipe. Samuel permaneceu em silêncio. A respiração dele era visível no subir e descer do peito. O giro lento do anel no dedo era o único movimento perceptível. Não porque estivesse paralisado, mas porque estava medindo o peso de cada palavra antes de pronunciá-la. A sala, no entanto, interpretava de outra forma. Para uns, parecia fraqueza. Para outros, parecia controle. E para Davi, parecia o sinal verde para continuar. Eu mesmo, se estivesse à frente dessa decisão, teria tomado outro rumo. Afinal, 22 anos de experiência na empresa não podem ser comparados com teorias de gabinete. O golpe final foi direto, pessoal, sem espaço para interpretação. Não era sobre dados, nem sobre relatórios. Era sobre invalidar Samuel como líder. Era o tipo de ataque que escondia preconceito sob a máscara da experiência. O constrangimento era palpável. A diretora de operações desviou os olhos para a janela, tentando se afastar do desconforto. O diretor jurídico apertava o punho da caneta com força, como se ela fosse se partir. O diretor financeiro balançava a perna sob a mesa, tentando conter a ansiedade. Todos sabiam que a situação havia ultrapassado a linha do aceitável, mas ninguém se levantava para interromper. No mundo corporativo, a covardia muitas vezes veste o disfarce da neutralidade. Davi sorriu, satisfeito, como quem crava uma vitória. Seus olhos procuravam aliados e encontrou alguns olhares que o encorajaram. Acreditava ter vencido, acreditava ter exposto o erro do CEO. O que ele não sabia é que havia acabado de acender o pavio que detonaria não apenas sua carreira, mas sua imagem dentro da empresa. Samuel, ainda imóvel, levantou os olhos lentamente, fixou-os em Davi e depois varreu a sala com o olhar. O silêncio se prolongou a ponto de causar desconforto. Foi nesse intervalo que todos entenderam que algo estava prestes a acontecer. Um contra-ataque. Não explosivo, não impulsivo, mas cirúrgico, e quando viesse seria definitivo. Esse era o conflito direto, não um embate de gritos, mas de poder silencioso contra a arrogância ruidosa. A injustiça estava clara. Um homem negro, em posição de liderança, sendo exposto e ridicularizado diante de todos, mas a resposta que viria mostraria que cada humilhação pode ser convertida em vitória quando se carrega dentro de si a força da verdade. O silêncio de Samuel naquela sala não nasceu ali. Era fruto de uma vida inteira aprendendo a se manter firme quando o mundo tentava empurrá-lo para baixo. Para compreender a grandeza daquele instante, é preciso voltar ao início, às ruas empoeiradas da periferia de Belo Horizonte, onde meninos jogavam bola descalços em terrenos baldios e o som da máquina de costura da mãe de Samuel ecoava madrugada adentro. Ele cresceu em uma casa pequena, com paredes finas que deixavam passar tanto o frio do inverno quanto os sons da vizinhança. O pai, pedreiro, saía antes do sol nascer e voltava com as mãos rachadas de cimento. A mãe, costureira incansável, transformava tecidos gastos em roupas novas para sustentar os filhos. Samuel aprendeu ali que dignidade não estava no que se tinha, mas na forma como se enfrentavam as dificuldades. Ainda criança, descobriu seu gosto por desmontar aparelhos quebrados. O rádio velho do avô foi sua primeira cobaia. Fios expostos, parafusos minúsculos, engrenagens que pareciam impossíveis de compreender.
Mas Samuel não desistiu até entender como cada peça se conectava. Esse fascínio pela lógica das coisas o levou à engenharia, mas antes disso, o levou à disciplina. Enquanto colegas brincavam na rua, ele passava tardes inteiras tentando montar de novo aquilo que desmontara. Aos 12 anos, ganhou uma bolsa em um colégio técnico. Foi ali que conheceu pela primeira vez o peso do olhar discriminatório. Você só entrou porque precisava preencher cota, ouviu de colegas. Mas a cada prova que entregava, com notas acima da média, derrubava uma a uma as acusações. O preconceito o acompanhava como sombra, mas também o fortalecia. Durante a faculdade, a rotina era quase desumana. Aulas pela manhã, estágio à tarde, bicos como garçom ou entregador à noite. O dinheiro mal dava para pagar transporte e alimentação. Quantas vezes Samuel deixou de almoçar para garantir que pudesse enviar uma pequena quantia à mãe, que ainda sustentava os irmãos menores? Cada sacrifício era um investimento silencioso em um futuro que ele mesmo estava construindo, tijolo por tijolo. O que o movia não era apenas ambição pessoal, mas um senso de responsabilidade maior. Ele sabia que sua trajetória não seria apenas dele. Cada conquista seria também uma resposta para aqueles que duvidavam da capacidade de pessoas como ele. Cada diploma, cada cargo, cada vitória corporativa seria uma quebra de barreira. Os valores que trouxe da infância moldaram seu estilo de liderança. Não era autoritário, mas exigente. Não acreditava em gritos, mas em resultados. Valorizava quem vinha de baixo, quem trazia marcas nas mãos, quem não tinha sobrenome famoso nem redes de contato privilegiadas. Para ele, talento sem disciplina era sorte. Disciplina sem talento era aprendizado. E foi esse equilíbrio que o fez ascender em empresas que jamais haviam tido um CEO negro antes. Mas essa ascensão não veio sem dor. Muitas portas se fecharam antes de abrirem. Muitas reuniões foram interrompidas antes que pudesse terminar uma frase. Muitos sorrisos disfarçaram o incômodo com sua presença. Cada uma dessas situações ficou guardada em sua memória. Não como rancor, mas como lembrete de que o caminho seria sempre mais íngreme para ele. E agora, naquele auditório, com Davi tentando deslegitimá-lo diante de todos, Samuel não via apenas um engenheiro arrogante. Ele via, condensados em um único gesto, todos os olhares, frases e barreiras que enfrentara desde a infância. Só que havia uma diferença crucial. Desta vez, ele não estava mais sozinho. Tinha o peso de sua história, a força de sua competência e, acima de tudo, a verdade ao seu lado. Esse backstory revela por que Samuel não explodia diante da provocação. Sua vida o ensinou que indignação sem estratégia é apenas raiva desperdiçada. Ele aprendera a esperar, a acumular provas, a escolher o momento exato, e aquele momento estava chegando. O silêncio de Samuel após a provocação de Davi não foi vazio, foi um campo carregado de energia. Todos esperavam sua reação, mas ele apenas ajeitou o microfone, respirou fundo e deixou que o peso do momento se espalhasse pela sala. Esse gesto simples, porém calculado, transformou a tensão em expectativa. Era como assistir a uma cena de tribunal em que o júri já pressente que a defesa guarda algo poderoso para o final. E é nesse ponto da narrativa que eu quero falar com você, que está acompanhando essa história. Porque o que estamos vivendo aqui não é apenas um relato corporativo, é um espelho de muitas situações que já presenciamos na vida real. Quem nunca viu alguém ser injustamente diminuído? Quem nunca testemunhou a arrogância de um que acredita ter mais direito de falar só porque ocupa um lugar há mais tempo? Essas são histórias emocionantes, porque carregam em si algo universal, o desejo de ver a verdade prevalecer e a justiça se impor, mesmo que tardiamente. Se essa história já te fez sentir indignação,
Se você já se pegou torcendo em silêncio para que Samuel reaja, então você já está conectado à essência do que fazemos aqui. Esse canal existe para trazer narrativas que mexem com você, que despertam sentimentos fortes, raiva, empatia, esperança e que, no fundo, convidam a uma reflexão. Como nós reagimos diante das injustiças que vemos. Por isso, quero te convidar agora a se tornar parte ativa dessa jornada. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dessas histórias que revelam o melhor e o pior do ser humano. Ative o sininho, porque cada vídeo aqui é construído para emocionar e inspirar. E mais, deixe o seu comentário logo abaixo, contando se você já viveu ou presenciou algo parecido. Um momento em que alguém foi humilhado em público, mas teve a dignidade de se manter firme. Compartilhar sua experiência pode fortalecer outras pessoas que passam por situações semelhantes. E não para por aí. O seu like não é apenas um gesto simbólico. Ele é um sinal para o algoritmo do YouTube de que esse conteúdo importa, que merece ser mostrado para mais gente. Quando você curte e compartilha, está ajudando outras pessoas a encontrarem histórias que talvez tragam coragem em momentos de dor ou injustiça. Imagine quantas pessoas estão hoje vivendo algo parecido com o que Samuel enfrentou nessa reunião. Imagine quantos gostariam de ouvir que é possível resistir, esperar e virar o jogo. O seu engajamento pode ser o elo que conecta essa mensagem a quem mais precisa. Portanto, antes de seguirmos para a revelação que vai virar essa narrativa de cabeça para baixo, faça parte dessa comunidade. Deixe o like, se inscreva, comente. Juntos podemos transformar esse espaço em uma arena de esperança, onde cada injustiça contada se torna um lembrete de que a dignidade sempre pode vencer a arrogância. Agora, respire fundo. O que vem a seguir não é apenas resposta. É revelação, e eu te garanto, quando Samuel finalmente decidir falar, ninguém naquela sala será o mesmo. A tensão na sala já parecia insuportável. O engenheiro Davi, convencido de que havia ganho a disputa, sorria com um ar de superioridade, como quem acabara de conquistar uma plateia. Mas Samuel permanecia calado, apenas girando o anel no dedo e observando cada rosto presente. Então ele se aproximou do pedestal, ajeitou o microfone e disse em voz baixa, mas firme o suficiente para cortar o silêncio. Interessante, Sr. Davi, como algumas pessoas gostam de falar em cima de gráficos, mas esquecem de olhar os números que realmente importam. A frase caiu como uma pedra no lago, criando ondas de desconforto. Davi arqueou a sobrancelha, preparado para rebater, mas não teve tempo. Samuel estendeu a mão em direção ao canto direito da sala, onde estavam empilhadas as caixas com o selo da auditoria independente. O estagiário que aguardava discretamente recebeu o sinal e abriu uma delas, revelando pastas encadernadas, cada uma com etiquetas oficiais e assinaturas. Samuel, então, prosseguiu. O relatório completo da auditoria dos últimos 18 meses já está aqui. Diferente das projeções manipuladas que o senhor acaba de apresentar, estes documentos trazem cada contrato, cada planilha de custos e cada assinatura de fornecedores. E sabe o que eles mostram? Que as perdas não vieram da decisão estratégica que eu implementei, mas das falhas operacionais do seu setor, Sr. Davi. Um murmúrio percorreu o auditório como eletricidade. Alguns executivos inclinaram-se para frente, tentando ler os documentos à distância. Outros arregalaram os olhos, incapazes de disfarçar o choque. A segurança que Davi exibia até segundos antes começou a rachar. Ele tentou interromper. Isso é absurdo! Esses relatórios não... Samuel o cortou com calma, mas com firmeza. Esses relatórios não são meus. Foram feitos por uma equipe externa,
contratada pelo Conselho Administrativo e assinados por auditores independentes. Não são opiniões, são fatos, e eles apontam falhas graves em processos de engenharia, falhas que custaram milhões à empresa, falhas pelas quais o senhor é diretamente responsável. O impacto foi devastador. A arrogância de Davi se dissolveu em suor na testa. Seus olhos buscavam aliados, mas desta vez ninguém riu. As expressões haviam mudado de cumplicidade para choque e de choque para reprovação. Até mesmo os que antes se calaram agora cochichavam entre si, analisando os papéis que circulavam. Samuel, sem alterar o tom, continuou: Senhoras e senhores, a verdade é que quando assumi esta posição, sabia que enfrentaria resistência, sabia que não bastava apresentar resultados, teria que provar repetidamente que era digno de estar aqui. Mas não esperava que parte dessa resistência viesse disfarçada de sabotagem interna. Hoje está claro quem tentou transformar esta empresa em palco para vaidades pessoais. Nesse momento, o diretor jurídico levantou-se e confirmou, apontando para os documentos: as assinaturas e selos estão corretos. Este material é oficial. O coração de Davi pareceu despencar. Ele tentou se defender, mas a própria voz falhou, embargada, quase inaudível. O auditório agora o observava não como um herói da empresa, mas como alguém desmascarado em pleno ato. A revelação não apenas inverteu a situação, transformou o campo de batalha. O homem que minutos antes era alvo de deboche, agora se erguia como símbolo de transparência e liderança. E o engenheiro, que se gabava de 2 décadas de experiência, estava diante de todos exposto pela sua própria negligência. Esse foi o momento em que a sala entendeu: a verdade não precisa gritar, ela apenas precisa ser mostrada. O silêncio que se instalou após a revelação era quase físico. Era como se o ar tivesse ganho densidade, tornando cada respiração um esforço consciente. O projetor ainda exibia os gráficos de Davi, mas agora eles pareciam sombras frágeis diante das pilhas de documentos oficiais que circulavam de mão em mão. Cada executivo folheava rapidamente as páginas, confirmando com os próprios olhos que os dados estavam ali, assinados e carimbados. O som das folhas sendo viradas ecoava como marteladas de sentença. Davi, antes confiante, agora estava imóvel. O suor escorria pela têmpora, a gravata parecia apertar mais do que nunca. Seus olhos buscavam cumplicidade entre os colegas, mas encontravam apenas olhares frios, alguns até indignados. A postura ereta cedeu lugar a um encolhimento quase infantil, como se desejasse desaparecer na cadeira. Foi então que Samuel se aproximou do pedestal, colocou uma das pastas abertas sobre ele e disse pausadamente: Durante semanas me preparei para este momento. Eu sabia que o Senhor tentaria transformar esse auditório em palco para o seu ego, mas não imaginei que faria isso expondo falhas tão graves do próprio setor que dirige. O Senhor não apenas tentou me humilhar, Sr. Davi. O Senhor tentou enganar toda esta sala. A palavra enganar ricocheteou nas paredes como se tivesse peso. O engenheiro tentou falar, mas a voz falhou. Tossiu, pigarreou e finalmente conseguiu articular: Eu não tinha acesso a todos os relatórios. Alguém pode ter... Samuel ergueu a mão, interrompendo com autoridade. O gesto foi tão calculado que ninguém ousou completar a frase em seu lugar. Chega de desculpas. Aqui não estamos falando de acesso. Estamos falando de responsabilidade. A empresa perdeu milhões porque processos básicos foram ignorados. E enquanto centenas de famílias dependem do nosso trabalho para sustentar suas casas, o senhor prefere jogar cortinas de fumaça para proteger sua imagem. Isso não é liderança. Isso é traição à confiança que esta companhia depositou no Senhor. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala.
Até os operadores de áudio e luz pararam de se mover. O diretor de operações fechou os olhos por um instante, como quem presenciava uma execução inevitável. O de finanças assentiu levemente, reconhecendo a gravidade. Samuel respirou fundo e, pela primeira vez, ergueu a voz um tom acima. E eu, como CEO desta empresa, não posso permitir que isso continue. Diante de todos aqui presentes, declaro que o Sr. Davi Noronha está oficialmente desligado de suas funções. A partir de agora, sua demissão será formalizada pelo departamento jurídico. O impacto foi devastador. Alguns levaram a mão à boca incrédulos. Outros se entreolharam em murmúrios tensos. O próprio Davi arregalou os olhos, como se não acreditasse que aquilo estava acontecendo diante de todos. Tentou reagir, mas não conseguiu. Apenas balbuciou palavras desconexas, a garganta apertada, a respiração ofegante. O que havia começado como um ataque covarde transformara-se em uma cena histórica. Um engenheiro veterano, arrogante, sendo demitido em público pelo homem que tentou humilhar. O silêncio dramático que se seguiu não foi apenas desconforto, foi um marco. Ali, diante de todos, a dignidade venceu a prepotência. A cena da demissão pública de Davi Noronha se espalhou pela empresa como fogo em palha seca. Ainda naquela manhã, celulares discretamente capturaram trechos do discurso de Samuel e do silêncio constrangedor que se seguiu à decisão. Alguns funcionários, antes temerosos de expor suas opiniões, encontraram na coragem do CEO a força para compartilhar o vídeo em grupos internos. Em poucas horas, as imagens estavam nos corredores, nas mesas de café e até nos departamentos mais distantes. Era impossível ignorar. Todos falavam sobre o episódio. Dentro da companhia, o impacto foi imediato. Para muitos, a atitude de Samuel foi vista como um divisor de águas. Não era apenas sobre punir um erro ou reequilibrar a justiça, era sobre mostrar que ninguém, por mais tempo de casa que tivesse, estava acima da verdade. Jovens engenheiros, analistas e estagiários passaram a olhar para Samuel não apenas como líder, mas como símbolo de resistência contra a cultura tóxica que muitas vezes sufocava talentos. Os corredores murmuravam histórias antigas de prepotência de Davi. Agora, todas vinham à tona com a coragem que só aparece quando alguém rompe o silêncio. Mas a repercussão não ficou restrita aos limites do prédio. A mídia corporativa, sempre atenta a movimentos que envolvem diversidade e liderança, captou a notícia. Primeiro foram blogs especializados, depois colunas de jornal. CEO negro dá lição de liderança ao desmascarar veterano em reunião pública. Manchetes se espalharam, destacando não apenas o episódio, mas também o simbolismo de ver um homem negro reverter uma tentativa de humilhação com provas, serenidade e firmeza. Nas redes sociais, o efeito foi explosivo. Hashtags surgiram espontaneamente, transformando Samuel em trending topic. Comentários se dividiam entre admiração e indignação. Admiração pela coragem do CEO, indignação pelo comportamento do engenheiro e pela passividade dos que riram no início. Muitos internautas se identificaram, lembrando momentos em que foram silenciados, ridicularizados ou diminuídos no trabalho. A história deixou de ser apenas corporativa e passou a ser pessoal para milhares de pessoas. A própria comunidade em que Samuel crescera sentiu o reflexo. Em sua antiga escola técnica, professores exibiram trechos da fala em salas de aula como exemplo de dignidade. No bairro simples, onde ainda vivia sua mãe, vizinhos comentavam orgulhosos: "Olha só onde o filho da dona Elza chegou." E ainda mostrou que respeito não se compra com tempo de casa, mas com caráter. Dentro do conselho administrativo, o episódio também se tornou pauta.
Alguns diretores, antes céticos em relação a Samuel, agora o enxergavam com respeito renovado. Ele havia demonstrado não apenas competência técnica, mas liderança moral. Sua postura não apenas fortaleceu sua posição, como também expôs a necessidade de revisar práticas internas que permitiam que arrogâncias como a de Davi florescessem impunes por tantos anos. E para além dos muros da empresa, a repercussão ganhou contornos sociais maiores. Movimentos que discutem diversidade no mercado de trabalho passaram a citar o caso em palestras e artigos. O episódio se tornou exemplo vivo de como o racismo velado e a soberba estrutural podem ser enfrentados e vencidos quando a verdade é exposta. O engenheiro Davi, por sua vez, viu sua reputação desmoronar em questão de dias. Convites para palestras foram cancelados, consultorias recusaram propostas e até antigos colegas se afastaram, temendo associação. O que começou como um ataque para manchar a imagem de Samuel terminou como uma mancha indelével na carreira de Davi. O episódio já não pertencia apenas àquela sala de reunião. Tornara-se uma narrativa universal, compartilhada em corredores, jornais, redes e comunidades. Uma prova de que dignidade e verdade, quando unidas, são forças capazes de romper estruturas inteiras. A sala de reuniões esvaziou-se lentamente naquela manhã, mas o peso do que acontecera permaneceu nos olhares de cada pessoa que testemunhou a cena. Samuel não precisou levantar a voz nem apelar para gestos grandiosos. Sua arma foi a verdade, sustentada por documentos incontestáveis e pela dignidade de uma vida inteira de luta. No silêncio que se seguiu à demissão de Davi, um novo respeito nasceu, não apenas pelo cargo de CEO que ele ocupava, mas pela integridade do homem que estava por trás desse título. Os dias seguintes mostraram que aquela reunião não seria esquecida. Samuel foi chamado para entrevistas em veículos de imprensa, não para falar sobre números ou metas, mas sobre liderança, coragem e diversidade. Ele próprio parecia surpreso com a proporção que o episódio tomou. Não lutei para humilhar ninguém, disse em uma dessas entrevistas. Lutei apenas para que a verdade tivesse voz. Essa frase foi reproduzida milhares de vezes, gravada em banners motivacionais, usada em palestras, impressa em cartazes de universidades. Mas o reconhecimento que mais o marcou não veio de executivos ou jornalistas. Veio de uma carta simples, escrita à mão, enviada pela mãe. Nela, Dona Elza dizia: "Meu filho, eu sabia que o mundo ia tentar te derrubar muitas vezes, mas também sabia que você não iria perder a dignidade. Hoje, todos veem o homem que você é. Para mim, você sempre foi esse homem." As lágrimas de Samuel, ao ler aquelas palavras, foram diferentes de todas as outras. Não eram de dor, mas de alívio. Ele havia vencido não apenas uma batalha corporativa, mas também o peso invisível de gerações que carregavam a mesma luta. Enquanto isso, o nome de Davi desaparecia dos corredores. Sua arrogância, que um dia parecera inabalável, virou advertência silenciosa, um lembrete de que nenhum tempo de serviço pode proteger quem trai a confiança de uma equipe. A empresa seguiu em frente, agora mais consciente de que respeito não é favor, mas requisito. E é aqui que essa história encontra você, porque no fundo, todos nós já estivemos diante de situações em que alguém tentou nos silenciar, nos diminuir ou roubar nossa dignidade. O que Samuel nos ensina é que não precisamos responder na mesma moeda. A verdade pode parecer lenta, mas quando chega, chega como um trovão que cala todas as vozes de arrogância. Essas são histórias emocionantes que não apenas contam fatos, mas nos lembram de quem podemos ser diante das provações. Elas nos fazem refletir sobre a importância de manter a calma, de confiar no que é certo e de nunca abrir mão da dignidade, mesmo quando todos parecem contra nós.
E antes de encerrarmos, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade. Deixe seu like se essa história tocou você de alguma forma. Inscreva-se no canal para continuar recebendo narrativas que mexem com a alma e compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem hoje. Escreva nos comentários: a dignidade sempre vence. E transforme essa frase em um lembrete coletivo de que a verdade, mais cedo ou mais tarde, encontra seu caminho. Porque no fim, não é apenas sobre um engenheiro ou um CEO. É sobre cada um de nós, sobre como enfrentamos as injustiças e sobre como escolhemos reagir. E se essa história ficou gravada em sua mente, é porque ela traz algo eterno. A certeza de que a dignidade, mesmo em silêncio, sempre será mais forte que a arrogância mais barulhenta.